Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de grego. Hoje retomamos o nosso curso online de grego. Nós vamos falar hoje sobre acento. O acento na língua grega, ele tem uma finalidade. Então vamos trabalhar hoje sobre o acento e mostrar os três tipos de acentos que existem no grego. O acento agudo, o grave e o circunflexo. Diferente do português, o acento no grego ele tem a finalidade de indicar a sílaba tônica. É isso mesmo. O acento indica tão somente a sílaba tônica da palavra. Ele não modifica a pronúncia. Como o português, nós temos o agudo, o grave e o circunflexo, que ele muda a tonalidade da palavra que está sendo utilizada. A palavra você vai ser utilizado um E fechado com circunflexo. Isso não ocorre no grego. No grego nós temos as palavras com E, que é um eta, que dá esse som fechado, e com epsilon, que dá um som aberto. Isso são alguns exemplos que nós vamos apresentar para vocês, que diferenciam do nosso português. Então no grego nós vamos ter três acentos principais aí, o agudo, o grave e o circunflexo. Sabendo esses acentos é o suficiente para nós avançarmos no estudo do grego e fazermos uma leitura do Novo Testamento sem sabermos muitas coisas sobre o acento. Você deve ter em mente que o português você consegue fazer a leitura, você consegue ler bons livros sem conhecer as regras gramaticais sobre acento. Então não se preocupe com as regras gramaticais do acento, tão somente tendo em mente esses pontos que são importantes, já é o suficiente para uma leitura do texto grego do Novo Testamento, tá? Bem, então vamos iniciar falando do acento agudo. O agudo pode cair na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba de uma palavra. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra psiche. O acento agudo está no E, na última sílaba. Nós temos outra palavra, agape. Agape está no G, na letra A. Tá? Na penúltima sílaba. E nós temos a palavra diáconos. Diáconos. O acento está no A. Diáconos. Nós estamos aí na antepenúltima sílaba. Então fica aí os três exemplos para nós do acento agudo. Vamos observar algo importante aqui acerca do acento agudo. O acento agudo só pode cair na antepenúltima sílaba quando a última for breve. Por exemplo, observem a palavra anthropos. Anthropos, homem, humanidade. Esta palavra termina com uma sílaba breve, os. Sendo assim, o acento ele vai cair na antepenúltima sílaba da palavra. Nesse caso, anthropos vai ocorrer na an, que é a sílaba tônica neste caso. Quando a última sílaba for longa, nós vamos observar o seguinte, a palavra anthropo, homem, ela está em um outro caso, nós vamos falar depois dos casos. Terminou em OU, um ditongo, por ser uma sílaba longa, neste caso o acento vai recair sobre o ômega, thro, na sílaba thro, anthropo. Então nós temos aí anthropo, que é homem, humanidade, tá? Então fica esta ressalva aí, esta observação para vocês. Bom, o acento grave ele só pode ocorrer na última sílaba de uma palavra. Então neste caso nós temos um exemplo aqui. Ele vai substituir o acento agudo quando esta palavra estiver seguida de uma outra palavra. Por exemplo, na frase ho logos en proston theon. A palavra estava com o Deus. Proston theon. Com o Deus. Nós temos pros, ton. Essas duas palavras estão com acento grave. Uma está seguindo a outra e o acento cai na última sílaba. O acento circunflexo. Vamos falar sobre o acento circunflexo. O acento circunflexo só pode ser utilizado em sílabas longas,
Então observe, o acento circunflexo só pode ser usado em uma sílaba longa. Só pode cair na última ou na penúltima sílaba de uma palavra. Vamos a um exemplo? O exemplo aqui, doulos. Doulos. Doulos é um servo, um escravo. Servo, escravo, doulos. Temos a primeira sílaba, du, que é o ditongo, e los, a sílaba aberta. Veja que o acento caiu na penúltima sílaba, du, los. Los é a última sílaba, como é uma sílaba breve, e as sílabas breves não podem, nesse caso, receber o circunflexo vai cair na sílaba longa, porque nós temos um ditongo. Bom, avançando, nós vamos passar a outro ponto importante aqui. Antes eu quero deixar alguns exemplos de sílaba longa. Por exemplo, a palavra fos, luz, fos. Doulos, como já disse, pneuma e a palavra soma. Estas expressões estão aqui ao lado, nós vamos colocar com as suas respectivas traduções. Vamos avançar um pouco no nosso estudo dos nossos acentos da língua grega, que é o acento agudo, grave e circunflexo. Vamos observar mais dois pontos importantes aqui no nosso estudo. Falando ainda sobre os acentos, é importante falarmos agora sobre as palavras proclíticas. O que são palavras proclíticas? São palavras que não têm acento próprio e elas são lidas em uma emissão de voz com a palavra que está na sequência daquela determinada frase. Por exemplo, nós temos aqui as duas palavras, o artigo definido e o substantivo. Rologos, rologos. Você tem ro, que é o artigo, e logos, que é palavra, a palavra. Então você lê isso em uma só emissão de voz. Rologos. Outro exemplo, ek de feu, de Deus, de Deus. Ek feu, de Deus. Então você vai ler não separadamente, mas sim juntamente as duas expressões. Por último, vamos falar sobre palavras enclíticas. As palavras enclíticas são palavras monossilábicas ou dissilábicas que são lidas juntamente com a palavra anterior. Essas palavras, elas perdem os seus acentos. Vamos ver um exemplo aqui. Agapaz me. Agapaz me. Me teria acento, mas nesse caso ela perde o acento porque é lida em uma emissão de voz juntamente com a palavra anterior. Agapaz. Agapaz me. Amas-me. Então aprendemos alguns exemplos de palavras proclíticas, palavras enclíticas e falamos também sobre acentos graves, agudos e circunflexos. Aprendemos um pouco sobre os acentos na língua grega, você possa revisar, estudar e avançar na aprendizagem do idioma grego. E em breve estará fazendo a leitura do texto do Novo Testamento. Vamos ficar por aqui até a nossa próxima aula. Até breve.